Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora são 7 horas e 5 minutos em Rio Branco. Temos o prazer de conversar agora com apoio do Supermercado Araújo, claro, e também do Araújo Mix, e da New Flex, que representa aqui no Acre os colchões Conforto Mag, colchões magnéticos. Tenho o prazer de conversar com o Dr. Pedro Longo, diretor-geral do Detran Acre e também presidente regional do PSL. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Tudo bem? Graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui no programa. Da mesma forma. Ô, doutor Pedro, a partir do mês que vem entra em vigor, então, aqueles novos valores em relação a algumas multas. Entre estas, a referente a álcool zero. É bom que as pessoas tomem cuidado, porque a partir do mês que vem, o valor da multa vai para quase R$3.000. É isso? Exatamente. No caso da direção, após consumir bebida alcoólica, o valor vai para 2.900 e tanto. Então, por exemplo, numa moto é extremamente significativo. Se a moto for usada, ela fica lá, não tem mais como. Então, é um alerta que nós estamos fazendo aos condutores e também outras infrações. A direção, falar o celular enquanto dirige, se transformou numa infração de natureza gravíssima. Tá? Então, já são 7 pontos na carteira, o valor quase R$200. Então, é um alerta que nós damos sempre, as regras devem ser respeitadas, não por causa disso, mas para que a população também fique atenta, né, com essas novas valores de referência que foram fixados por uma legislação nacional. Tá. E foi só regulamentado que entra em vigor já a partir do dia 1º? Isso, a lei na verdade a lei já existe, ela apenas estabeleceu um prazo para adaptação dos condutores às novas regras. Então, a partir do dia 1º, isso, exatamente. Não tem choro nem vela. Exatamente. Claro que o senhor, como diretor, o senhor não gostaria de ver esse festival de multas. Agora, o órgão é fiscalizador, tem que cumprir a missão, né, doutor? É verdade, nós não temos nenhum prazer em multar e por isso nós fazemos as campanhas educativas, principalmente, porque elas visam orientar e conscientizar. A multa é uma última razão, né, quando de fato aquela consciência não prevalece. Claro. Então aí nós temos que cumprir a lei, essa é a nossa obrigação também. Vamos à parte administrativa. O Detran, a sede administrativa está em reforma, né? Correto. O senhor acha que ainda este ano vocês voltam à sede normal? Nós esperamos que sim. A nossa sede da estação experimental, onde se concentra as atividades administrativas, ela estava muito deteriorada, né? Então foi feita uma licitação e ela já está sendo submetida a um processo de reforma, inclusive para garantir acessibilidade, uma série de questões que não estavam bem resolvidas. Então nós acreditamos que até o final do ano a obra seja concluída. É uma obra que está sendo realizada sob supervisão da Secretaria de Obras, né? E como toda obra, a gente sabe quando começa não tem exatamente um prazo, mas a previsão do edital era de 6 meses. O Detran hoje ele tem 3 unidades. O senhor já pensa em algo maior, mais amplo, onde possa concentrar a área administrativa, o parqueamento, todos os setores do Detran? Verdade, Muniz. Essa é uma ideia antiga que existe, outras diretorias já iniciaram, já existem projetos. E nós tivemos recentemente uma reunião com o governador Tião Viana, e o governador é muito ousado, né? Então ele já nos autorizou a buscar um terreno que acomode, que propicie essa unificação, para que a gente possa dar maior conforto aos nossos usuários. Nós queremos no mesmo local centralizar todas as atividades de habilitação, as atividades de veículos, inclusive vistoria, e inclusive as provas, né? Com isso, pensa-se em desafogar essa região aqui da estação experimental, do centro da cidade, que já tem um trânsito muito congestionado, dificuldades de estacionamento, e direcionar para uma região onde seja mais fácil o acesso e estacionamento. Então se cogita aí algumas regiões, nós ainda não temos isso perfeitamente definido, mas provavelmente para aquele lado da Amadeu Barbosa, né, que é uma região ainda com áreas disponíveis. Claro. Em Cruzeiro do Sul, esse projeto está em curso, né? Tem um projeto ousado, né? De uma sede ampla, moderna. Isso. Em Cruzeiro do Sul, o que ocorre é uma parceria, né? Privada, em que um empresário está construindo um complexo que atende todas as especificações dos Detrans, né? Que, na verdade, são demandas quase que nacionais, você tem uma certa forma como o Detran deve, os espaços que são necessários. Então, está construindo uma sede para alugar o estádio. Então, nós não estamos tendo nenhum custo, né? E quando ficar pronta, vamos dispor de instalações muito confortáveis para aquela população de Cruzeiro do Sul e de toda a região que, de alguma maneira, se utiliza também daqueles serviços.
A gente observa assim claramente que o senhor, claro, deu sequência ao trabalho iniciado por outros diretores, mas o senhor intensificou as campanhas educativas. Elas estão surtindo efeito? Estão sim. Nós temos obtido bons índices na redução de acidentes, principalmente aqueles acidentes mais graves com vítimas, né? E principalmente considerando que a nossa frota tem aumentado, né? Mensalmente são dezenas, às vezes centenas de novos veículos que se incorporam à frota, e à medida que a gente consegue manter em patamares mais ou menos equivalentes aos nossos índices, né, as estatísticas de acidentes, significa que proporcionalmente nós estamos obtendo redução. Isso é fruto, evidentemente, das campanhas educativas e da adesão da sociedade, né? Hoje a gente começa já a observar um maior respeito às faixas de pedestre, estão diminuindo as multas por excesso de velocidade, é um sinal que as pessoas estão já respeitando, né, estão mais familiarizadas com isso, e nós estamos fazendo também um estudo um pouco mais detalhado com o nosso setor de estatística para identificar os locais em que ainda ocorrem acidentes, principalmente aqueles mais graves, que têm vítimas fatais, e vamos adotar medidas pontuais em determinadas ruas, em determinados trechos, porque queremos evitar ao máximo, né, essa triste estatística de ainda perdermos pessoas, pais de família, idosos, crianças, em acidentes que poderiam ser evitados. Então, o órgão de trânsito vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para obter esses resultados. O centro da cidade ainda continua preocupando muito nesse sentido? O centro da cidade, nós temos algumas regiões, nós temos também ali a via Chico Mendes, é uma via que tem apresentado índices que ainda são perturbadores. Amadeu Barbosa também. Amadeu Barbosa menos, mas eventualmente também ocorre, né? Mas principalmente a Chico Mendes tem apresentado ainda índices elevados. Então, nós vamos adotar algumas soluções pontuais. A engenharia de tráfego vai fazer um trabalho para aquelas regiões em que está se verificando os acidentes e vermos que tipo de atividade, de obras podem ser realizadas. Seja uma redução da velocidade do trânsito, onde se constata mais atropelamentos, obras de engenharia, de sinalização, divisores de pista, que muitas vezes isso acabam, fundamental. Principalmente veículos do tipo motocicleta, que desrespeitam bastante isso, então nós vamos adotar essas medidas. Isso é um problema sério na BR-364, na região ali do 2º Distrito. É verdade. Muito complicado, muitos acidentes aconteceram justamente por falta das divisões. É verdade. Divisórias, né? Muito bem. Doutor, agora, com relação a blitz, as blitz, elas vão se intensificar, claro, agora no final do ano? Olha, as blitz, elas seguem um calendário rotineiro, né? Então, nós temos praticamente todos os dias da semana 3 blitz do tipo álcool zero. São pontos que são escolhidos na própria noite para evitar que haja uma divulgação prévia, né? E elas vão se alternando em locais onde se identifica que ocorre mais essa infração. No final do ano, por ser um período de festas, existe uma certa tendência a ampliar, né, essa fiscalização. Então, ela ocorre também rotineiramente, mas não vai ser nada diferente do que aquilo que a população tem observado ao longo do tempo, né? O trabalho dos agentes de trânsito, do próprio DETRAN, muita gente chama os abelhinhas, está correspondendo à expectativa, tanto aqui na capital quanto no interior? Assim, nós somos, embora o número ainda seja pequeno, mas nós estamos satisfeitos, os nossos agentes, inclusive não temos, em geral, tido reclamações quanto à sua condução, né? Porque, embora eles estejam cumprindo as normas, as regras, mas existe uma forma de abordar as pessoas, uma forma respeitosa, respeitando os direitos individuais de cada um, e eles são muito bem treinados e têm cumprido, né? Tem havido até elogios quanto à forma de abordagem. As pessoas, às vezes, evidentemente, não gostam de ter sido autuados, mas mesmo esse, quando diz, não, mas ele agiu, foi muito educado e tudo. Então, essa é a orientação que a gente dá, né? Na verdade, nós precisaríamos ter até um corpo um pouco maior. Mas nós temos uma parceria muito grande com o Batalhão de Policiamento de Trânsito, o BPTran. E é esse batalhão que dá segurança aos nossos agentes para fazer o trabalho e que participam também, há toda uma integração. Então, com essa integração tem sido possível cumprirmos essa missão. Bom, doutor, quem lhe conhece já, eu sou um juiz aposentado. Qual foi a sua reação quando o governador lhe convidou para assumir a direção-geral do DETRAN? Em um primeiro momento, eu assumi a direção do IMAC, não sei se você recorda, fiquei cerca de um ano, né?
Em seguida, por uma reforma administrativa, em função do pedido de exoneração do então secretário da Saúde, o Armando, né, o governador convidou o Gemil, que até então era o diretor do DETRAN, isso. E entendendo que nós vínhamos realizando um bom trabalho à frente do IMAC, nos convidou então para assumir o DETRAN e implantar cumprir algumas tarefas, algumas missões. Eu fiquei satisfeito em poder dar esta contribuição e me sinto muito realizado, porque no DETRAN nós temos uma equipe já muito profissionalizada, pessoas que amam o trânsito, né? Há até um certo ditado que diz que uma vez que você entra na área de trânsito, você não quer mais sair. De alguma maneira, você se envolve com isso, claro, né? E a verdade é que no trânsito, todos nós temos alguma ideia do que fazer para melhorar, seja mudar o fluxo de uma rua, uma sinalização diferente, né? Então, é uma área que propicia muito contato com a população. Então, eu tenho me sentido realizado, tenho dado aí o melhor de mim para que a gente possa cumprir essa missão que o governador nos deu. Os especialistas costumam afirmar que o sucesso está em boas parcerias. O senhor conseguiu ampliar esse leque de parcerias do DETRAN, né? É verdade. E aquilo que você mencionou, trabalhando basicamente com educação, né? A imprensa, eu aproveito aqui o seu programa, já é a terceira ou quarta vez, né, que você nos propicia esse espaço. A imprensa tem sido uma parceira fantástica, porque ela tem divulgado as nossas iniciativas, nos apontam muitas vezes problemas, né, e nos induzem a buscar soluções. E essa parceria, essa integração, esse espaço que nós temos para divulgar as nossas campanhas é fundamental. Sou muito parceiro da imprensa e agradeço muito todo esse apoio. Muito. Vamos falar agora de política. O senhor também é dirigente do partido, o senhor é presidente regional do PSL, Partido Social Liberal, que elegeu 5 vereadores no geral. Verdade. Dos quais 2 na capital. 2 na capital. O partido tem uma das maiores bancadas na capital. A que se deve esse crescimento, sobretudo aqui em Rio Branco? Eu creio, Muniz, que, primeiro, as eleições elas são um resultado daquilo que você realiza de forma preliminar, de forma prévia, né? Então, nós temos uma equipe boa, uma direção municipal muito atuante e nós fomos, ao longo de quase 2 anos, nos organizando para participar desse processo eleitoral. Como somos um partido pequeno, não temos recursos, não recebemos verba do fundo partidário, trabalhamos mesmo na base da militância, da dedicação, nós nos concentramos nos principais colégios eleitorais. Então, priorizamos Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. E fomos bem-sucedidos, porque elegemos 2 vereadores em Rio Branco, 1 em Cruzeiro do Sul, 1 em Sena Madureira. Além disso, fizemos vereador em Acrelândia, o vice-prefeito de Acrelândia também é da nossa agremiação, uma parceria lá com o PSB, do deputado César Messias. Então, foi um resultado assim, muito consistente, né? Dizia até um analista político importante, o Crica, né, que nós tiramos o PSL da 2ª divisão e já colocamos direto no G4. Né? É verdade. Estão batendo de igual para igual com o PSDB. Isso. Então, elegeram a metade dos vereadores do PT. Isso. E deixaram o PP para trás, outros partidos tradicionais. Foram mais de 12 mil votos em Rio Branco. Venceram, né? O PMDB. Ficamos muito satisfeitos. Hoje, levando em conta esses números, é a 4ª maior força, levando os números da eleição municipal. Claro. Claro que isso é apenas uma referência, nós não temos ilusão, isso é o começo do trabalho, mas assim, nos propicia pensar maior para 2018 e construirmos projetos de fortalecimento dessa legenda. E no interior, apesar de ter sido só 3 vereadores no interior, mas pelo menos um em Cruzeiro do Sul, 2º maior colégio, Sena Madureira, que é também um grande colégio, o outro é em Acrelândia. Enfim, não temos só quantidade, temos qualidade também. Né? Exatamente. Certamente, doutor Pedro Longo, isso foi além do que os senhores imaginavam, né? Vocês tinham previsto aí. Na capital o senhor acertou, o senhor diz, olha, mais ou menos 2, a gente vai trabalhar. A gente já trabalhava, na verdade o planejamento foi feito para eleger nessas cidades mesmo, né? É claro que nós também tínhamos expectativa de poder, lançamos em outros municípios, poderíamos também ter tido, mas muitas vezes há aspectos que nós não controlamos, como as coligações, o quociente eleitoral, então as regras eleitorais que ora beneficiam, ora prejudicam. Claro. Né? Mas eu posso dizer que a estratégia que a Executiva Estadual e Municipal de Rio Branco fixaram foi atingida, então nós saímos satisfeitos desse pleito. Você tocou num assunto importante que eu considero, expectativa de poder. O partido precisa ter isso. Claro. Tem que ter um norte, tem que ter uma referência e buscar. Claro, né? Sem dúvida. O senhor conseguiu realmente, aqui em Rio Branco, atrair novos filiados, lideranças comunitárias, estudantis, sindicais, empresariais,
é um partido muito eclético hoje, o PSL. Ele está bem equilibrado, né, nos segmentos sociais, e nós já estamos agora, Muniz, fazendo uma nova etapa, que é organizar a nossa chapa de deputados federais e deputados estaduais. Então já estamos recebendo adesões, esse resultado foi importante porque ele deu credibilidade aí, do ponto de vista que o partido consegue obter os resultados a que se propõe, e nós trabalhamos agora com uma perspectiva de termos aí uma chapa consistente e fazermos em torno de 3 deputados estaduais e vamos trabalhar possivelmente, estamos aguardando ainda a definição das regras eleitorais, se for possível coligação para federal, vamos nos coligar com outras agremiações, em não sendo possível teremos também uma chapa própria de deputado federal. Certamente o partido hoje é visto com outros olhos, no âmbito da Frente Popular. É verdade, é verdade. Eu penso que ganhamos a respeitabilidade, não só dentro da frente, mas no mundo político como um todo. Muito bem. E na Câmara de Rio Branco, o partido será representado a partir de janeiro pelo jovem advogado, né, Emerson Jarudi, e pela liderança popular, José Juruna, que foi eleito com apoio maciço dos camelôs e os feirantes de um modo geral. É uma prova, inclusive, que o partido ele transita bem em duas áreas, né? O Jarudi, junto a um público muito qualificado, um jovem advogado, foi inclusive meu aluno lá na UFAC, né? Mobilizou a juventude e apresentou propostas muito interessantes. E o Juruna, que é uma liderança que vem lá de baixo, né? Uma liderança sindical, do Sindicato dos Camelôs, que faz todo um trabalho... Sequer tem carro para andar. É verdade, mesmo assim exatamente. Né? Mas ele tinha muito apoio da sua categoria, já tinha sido candidato em outras eleições e dessa vez soube construir, com o apoio do partido, evidentemente, um projeto que atingiu, né, as suas metas e conseguiu a eleição. Eu acredito que seja uma satisfação a mais para o senhor ver um ex-aluno, o senhor foi professor dele na matéria de direito eleitoral, hoje vereador. Exatamente, sem dúvida é um orgulho, né? E porque eu sempre estimulei, Muniz, que os jovens ocupassem os seus espaços, né? E ocupassem exatamente com uma nova forma de fazer política, trazendo um pouco, né, daquele espírito acadêmico, do espírito da modernidade, as eleições, e o nosso partido está abrigando projetos como esse. Eu me sinto realizado em relação a isso. Muito obrigado pela entrevista, doutor Pedro Longo. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. Não, novamente agradecemos o espaço que você tem nos dado, principalmente para divulgar essa missão institucional que nós temos em relação ao trânsito. Eu sou um entusiasta e quero que essa gestão deixe um legado, seja na modernização dos nossos serviços, seja nas estatísticas, né, deixando um trânsito mais seguro para todos. Estamos abertos às sugestões. Tenha uma ótima quinta-feira. Parabéns.